Catherine Towson era o retrato da elegância discreta quando entrou na sala do tribunal, grávida de 7 meses, com as mãos trêmulas pousadas sobre a curva suave da barriga. Do outro lado do corredor, a amante do seu marido, Ruby Caldwell, exibia um sorriso triunfante que brilhava sob as luzes fluorescentes. Ninguém conseguia ignorar a tensão, tão densa no ar que parecia fazer tremer as janelas. Aquilo deveria ser uma audiência simples, mas, à medida que amigos e curiosos se apertavam nos bancos de madeira, os sussurros começaram a espalhar-se como fogo. As pessoas perguntavam-se: como é que se chegou a isto? Que segredos estavam prestes a explodir em público? Mal sabiam que a verdade estava prestes a abalar o mundo de todos. Catherine Towson crescerá a sonhar com um casamento de conto de fadas. Criada numa pequena cidade nos arredores do Ohio, era filha mais velha de uma mãe bibliotecária e de um pai mecânico. Nem ricos nem totalmente pobres, a sua família cultivava valores morais sólidos: respeito pelos mais velhos, honestidade e lealdade inabalável. De muitas formas, esses valores moldaram a sua visão sobre o que deveria ser o casamento. Acreditava na santidade dos votos, na promessa de fidelidade e no poder do apoio mútuo. Quando Catherine conheceu James Towson num gala de beneficência em Chicago, pareceu-lhe uma cena saída de um conto de fadas. James era o herdeiro da família Towson, cuja fortuna remontava ao início do século XX. Tinham enriquecido com aço, imobiliário e, mais recentemente, investimentos em tecnologia. O próprio James era uma figura marcante, alto, de cabelo escuro e com um sorriso afável que aquecia os corações. Era também do tipo de homem que segurava portas, se certificava de que todos estavam confortáveis e fazia generosos donativos em leilões de caridade. O namoro avançou a uma velocidade estonteante. Após o primeiro encontro, James levou Catherine a Nova York para jantar num restaurante 5 estrelas. Embora tudo lhe parecesse vertiginoso, Catherine ficou encantada com a gentileza de James. Ele ouvia com atenção sempre que ela falava sobre os seus sonhos, os seus planos para o futuro e a sua infância na pequena cidade. Em troca, James partilhava fragmentos da sua própria vida. O pai morrera jovem, deixando a mãe a gerir o império dos Towson. Sendo filho único, James aprenderá a mover-se em salas de reuniões empresariais ainda durante os tempos da faculdade. Disse a Catherine que nunca tinha conhecido o amor verdadeiro, até a ter conhecido. No espaço de um ano, casaram-se numa cerimônia grandiosa na propriedade da família Towson. Os convidados maravilhavam-se com os arranjos florais que ladeavam o corredor, o lustre cintilante no pátio e o Rolls-Royce vintage que levou os recém-casados. As revistas publicaram fotografias do casal feliz nas páginas da sociedade. Catherine usava um deslumbrante vestido de renda que a fazia parecer uma princesa. A mãe de James, Adelaide Towson, recebeu Catherine de braços abertos, pressentindo nela uma genuína ternura que acreditava ser o equilíbrio ideal para o estilo de vida por vezes excessivo do filho. Durante algum tempo, foi pura felicidade. Catherine sentia-se a esposa adorada que sempre sonhara ser. Mudou-se para a sumptuosa mansão dos Towson, uma propriedade imensa com 14 quartos e 10 casas de banho. Cada ala exibia obras de arte de valor incalculável, desde pinturas renascentistas a esculturas modernas abstratas. Ao percorrer os corredores, via por vezes James a caminho de uma reunião ou a regressar de uma viagem de negócios, e os seus olhares cruzavam-se com uma ternura que parecia feita para durar a vida inteira. No entanto, por baixo do verniz polido, as pressões começaram a acumular-se. O império empresarial dos Towson expandia-se mais rapidamente do que nunca, e James via-se a fazer malabarismos com reuniões em diferentes estados e até países. Passava noites fora, regressando exausto, por vezes distante. Catherine tentava compreender. Tinha aceitado partilhar a vida com um homem que carregava um legado inteiro sobre os ombros. Por isso, adaptou-se, desempenhando o papel de esposa solidária em galas de caridade e eventos sociais, e esperando pacientemente que James encontrasse tempo para os dois. À medida que os meses se transformaram em anos, o brilho começou a esmorecer. As conversas entre os dois encurtaram-se. A tensão em torno da agenda de James apertava cada vez mais. Catherine tentou, com a sua forma meiga, sugerir que abrandassem. Talvez passassem um fim de semana numa cabana, num lugar sossegado. James concordava sempre em princípio.
Depois surgia alguma crise no trabalho que deitava os planos por terra. E, no entanto, Catherine manteve-se firme, lembrando-se da sua educação, da sua crença na paciência e na perseverança. Quando finalmente engravidou, após quase 3 anos de casamento, pareceu-lhe uma bênção divina. Esperava que aquele bebé os aproximasse de novo. Mas as fissuras na relação eram mais profundas do que ela alguma vez imaginara. Catherine começou a ouvir rumores por volta do 3º mês de gravidez. Inicialmente, eram apenas murmúrios vagos. Uma amiga do clube de tênis puxou-a de lado certa tarde e perguntou em tom sussurrado se estava tudo bem em casa. Catherine, um pouco confusa, acenou com a cabeça educadamente, sem entender por que razão a amiga parecia preocupada. Depois vieram as insinuações mais diretas. Um dia, num evento de angariação de fundos para um hospital local, Catherine ouviu um fragmento de conversa entre 2 mulheres. Uma delas sussurrou: ouvi dizer que o James Toffson foi visto naquele novo lounge chique, e não estava sozinho. A outra mulher silenciou a amiga ao notar a aproximação de Catherine. As palavras deixaram-na inquieta, mas tentou ignorá-las, atribuindo-as à típica fábrica de rumores que sempre girava nos círculos da alta sociedade. Afinal, James nunca lhe dera motivo para suspeitar seriamente. Estava, sim, frequentemente ocupado e talvez um pouco distante emocionalmente ultimamente, mas qualquer conversa sobre uma traição parecia absurda. Nessa noite, Catherine abordou James com delicadeza sobre os boatos. Ele descartou-os, atribuindo-os à inveja de pessoas que queriam ver o nome dos Toffson arrastado pela lama. Catherine aceitou essa explicação. Pelo menos disse a si mesma que aceitava. Queria confiar no marido, especialmente agora que estavam à espera de um filho. Queria acreditar que as pessoas estavam apenas a ser maldosas ou entediadas, inventando histórias para seu próprio divertimento. Mas, à medida que os meses passavam, tornava-se mais difícil ignorar a mudança no comportamento de James. Começou a passar mais noites fora, em viagens de negócios. As chamadas telefônicas tornaram-se curtas, e ele saía frequentemente da sala para as atender. Nas noites em que regressava a casa, parecia ansioso, como se estivesse à espera que Catherine dissesse algo, mas aliviado quando ela não o fazia. Por sua vez, Catherine começou a ser consumida pela dúvida. Repetia a si mesma para não investigar, não reclamar, não fazer nada que o afastasse ainda mais. No 5º mês de gravidez, notou uma mudança na forma como era tratada em eventos sociais. Amigos que antes eram calorosos e abertos tornaram-se reservados. Alguns evitavam até o seu olhar. Era como se soubessem de algo que ela não sabia, e isso destroçava-lhe o coração, fazê-la sentir-se tão isolada. Num brunch de caridade, encontrou a sua velha amiga Suzanne Carmichael, que conhecia desde os tempos da faculdade. Sentada ao seu lado, tensa, Suzanne escolhia cuidadosamente as palavras. Por fim, pigarreou e perguntou a Catherine: "Tens a certeza de que estás bem?" A pergunta vinha carregada de preocupação. Catherine tentou oferecer um sorriso convincente, mas a sua voz tremeu ao insistir que estava tudo bem. No fundo, o pressentimento só aumentava. A verdade manifestou-se uma noite, sob a forma de uma fotografia. Catherine estava com pouco mais de 6 meses de gravidez quando o chefe de segurança da família Toffson, um homem chamado Colin Hard, se aproximou dela discretamente. Era um antigo colaborador da família, alguém que servia os Toffson há décadas e via como seu dever proteger também Catherine. Com um olhar apologético, Colin colocou um envelope nas suas mãos. Dentro, havia uma única fotografia de James, sentado numa cabine com pouca luz, inclinado na direção de uma mulher de cabelo ruivo flamejante. O nome dela, como Catherine viria a saber em breve, era Ruby Caldwell. Na imagem, a mão de Ruby repousava sobre o joelho de James e ambos sorriam de forma íntima. O local era um lounge de luxo recém-inaugurado no bairro Gold Coast, em Chicago. Catherine sentiu o coração afundar-se como uma pedra. Perguntou a Colin como conseguirá a fotografia, ao que ele respondeu que tinha sido tirada por um paparazzo que a vendera a um tabloide, mas Colin a interceptara antes que fosse publicada. Queria que Catherine visse a prova em privado, poupando-lhe uma humilhação pública e dando-lhe tempo para decidir como lidar com aquilo. Abalada, Catherine conteve as lágrimas. Fitou a fotografia durante longos instantes,
tentando reconciliar a prova nas suas mãos com o homem que julgava conhecer. A mente girava em todas as direções. Seria uma aventura passageira? Algo sério? Como podia ele fazer-lhe aquilo enquanto ela carregava o filho de ambos? Confrontou James nessa mesma noite. Não havia lugar para insinuações subtis. Mostrou-lhe a fotografia, com os olhos cheios de lágrimas. James congelou, a cor sumindo-lhe do rosto. Por um momento, limitou-se a fitar a prova incriminatória. Quando finalmente falou, tentou pedir desculpa, tropeçando nas palavras. Sim, andava a passar tempo com Ruby. Sim, começara pouco depois de Catherine engravidar. Sentia-se envergonhado, insistiu ele, mas simplesmente aconteceu. A única justificação que ofereceu foi que se sentia pressionado, preso entre as responsabilidades no trabalho, a paternidade iminente e o peso do legado da família. Nesses momentos, Ruby representava uma fuga. Alegou que não era amor, apenas uma distração. Um erro. Catherine sentiu-se despedaçada. Tudo o que tinha construído na sua vida estava a desmoronar. Disse a James para sair. Nessa noite, ele fez uma mala pequena e mudou-se para uma penthouse no centro da cidade. Ela recusou-se a falar com ele durante o resto da semana. Entretanto, a sua sogra, Adelaide Towson, tentou intervir, instando o filho a salvar o casamento. Mas nem os apelos de Adelaide tinham o poder de apagar a traição. Apesar do desgosto, Catherine percebeu que precisava de se proteger a si e ao seu filho por nascer. Considerou as suas opções legais. O divórcio era um assunto delicado, especialmente com a fortuna dos Towson em jogo. A ideia de um julgamento longo e escandaloso aterrorizava-a. No entanto, a ideia de forçar James a manter uma farsa de casamento era igualmente horrível. Durante este período tumultuoso, Catherine recebeu uma nota manuscrita, entregue por um estafeta. Estava simplesmente assinada como R. Caldwell. Dizia: "Lamento tudo, mas tens de saber a verdade. Encontra-te comigo. Ruby Caldwell." Confusa e perturbada, Catherine hesitou, mas decidiu que precisava de respostas. Aceitou um encontro num local neutro, um café sossegado, longe de olhares curiosos. Quando Catherine chegou, encontrou Ruby sentada numa mesa de canto, usando uns óculos de sol grandes que ocultavam parcialmente os seus traços marcantes. Ruby retirou os óculos e esboçou um sorriso tenso. Começou por pedir desculpa pela dor que causará. Catherine nada disse de início, deixando Ruby falar. Ruby explicou que fora James quem a perseguira com insistência. Ela trabalhava como consultora numa firma de marketing que queria os Towson Industries como cliente importante. A relação profissional transformou-se em algo pessoal após uma reunião de apresentação que se prolongou noite dentro. Ruby afirmou que tentou terminar o envolvimento, mas James insistiu que precisava dela, que se sentia sufocado no casamento. Disse-lhe que Catherine era fria, distante, e só se importava com dinheiro. Mentiras que Ruby agora percebia serem ridículas, especialmente depois de conhecer a meiga e claramente arrasada Catherine. Quando Ruby mencionou esses detalhes, Catherine sentiu um misto de raiva e mágoa. A ideia de que James a retratasse daquela forma era quase risível, não fosse tão cruel. Disse a Ruby que James nunca faltara com carinho ou amor em casa. A expressão de Ruby mudou da contrição para um esgar defensivo, como se ela também se sentisse traída pela duplicidade de James. Antes de sair, Ruby insistiu que o caso com James tinha terminado e que se afastaria do cargo para evitar mais contactos. Mas o caso não tinha acabado. Nessa mesma semana, os tabloides publicaram fotografias de James e Ruby a entrar num hotel de luxo. As manchetes gritavam traição. Catherine assistiu ao escândalo a desenrolar-se a partir da segurança do seu quarto, as lágrimas a ensoparem-lhe a almofada. Adelaide Towson ligava freneticamente para advogados, tentando proteger o nome da família. James não ofereceu explicações para a mentira. O escândalo já não era um boato, era notícia de primeira página. Catherine tentou manter-se composta, sobretudo pelo bem do filho que esperava. Começou a ter complicações ligeiras na gravidez, aumento da tensão arterial e inchaço nos tornozelos, que o médico avisou que poderiam agravar-se com o estresse. Confiou na sua amiga mais próxima, Suzanne Carmichael, que estivera sempre ao seu lado. Chamadas telefônicas tarde da noite encontravam Catherine a chorar,
desabafar e a entrar em pânico com o futuro incerto. Suzanne insistiu para que procurasse imediatamente aconselhamento legal. Foi assim que entrou em cena Richard Delacroix, um advogado de divórcios de alto perfil, com reputação de proteger ferozmente os seus clientes. Era conhecido nos círculos jurídicos de Chicago como o homem que, sozinho, desmantelara um esquema elaborado de um bilionário para enganar a esposa durante o divórcio. Ao encontrá-lo no seu escritório decorado com bom gosto, Catherine sentiu-se simultaneamente intimidada e aliviada. Delacroix era alto, com fios prateados no cabelo, e exalava a confiança medida de um litigante experiente. Senhora Towson, disse Delacroix com gentileza, está numa posição em que detém uma base moral significativa. Os mídia e o público estão do seu lado, mas devemos estar cientes de que a família Towson tem recursos substanciais. Eles irão defender James, especialmente se ele tentar pintá-la de forma negativa. Está preparada para uma batalha legal? Catherine admitiu que não tinha certeza do que queria. Parte dela agarrava-se à esperança desesperada de que James viesse a recobrar o juízo. Outra parte sentia apenas traição e raiva. Durante a hora seguinte, Delacroix explicou as vias legais: separação, custódia partilhada após o nascimento do bebê e um possível acordo de pensão. A conversa foi fria e clínica, mas necessária. Ao sair da reunião, Catherine percebeu que, gostasse ou não, a vida como a conhecia tinha terminado. Precisava de agir. Após uma reflexão cuidadosa, Catherine pediu o divórcio por motivo de infidelidade. Apesar das tentativas de James para reconciliar, chamadas a altas horas, promessas de que Ruby não significava nada, Catherine manteve-se firme. O golpe final surgiu quando Ruby apareceu num talk show, de olhos lacrimejantes, insinuando que James lhe dissera que planeava deixar Catherine meses antes. Afirmou que James queria estar com ela, e não preso a uma esposa aborrecida. Ao ver aquele trecho, Catherine sentiu uma dor aguda no peito. Era como se Ruby estivesse a torcer a faca, humilhando-a em televisão nacional. Quando chegou o dia da audiência preliminar, o circo mediático invadiu o tribunal. Paparazzi e repórteres bloqueavam os degraus, gritando perguntas enquanto Catherine tentava manter a compostura. Flashes das câmaras explodiam, captando cada expressão de dor, cada tremor nas suas mãos. Usava um simples vestido preto, e a gravidez estava agora mais evidente, com 7 meses. A ansiedade remexia-lhe o estômago. James chegou num carro preto elegante, com ar exausto. Ruby acompanhava-o, desfilando com confiança num conjunto caro de estilista. A visão de Ruby ao lado de James causou um choque na multidão. Já não havia fingimento de vergonha. O coração de Catherine disparou. Sentiu um turbilhão de traição e desgosto que quase lhe fez ceder os joelhos. Entraram na sala de audiências. O juiz presidia os assuntos processuais antes do caso avançar. A audiência não era o confronto final, apenas um passo inicial para tratar do apoio conjugal, arranjos de residência e, possivelmente, direitos de visita após o nascimento do bebê. Ainda assim, a tensão era elevada. Inacreditavelmente, Ruby decidirá comparecer. Sentou-se ao lado de James, sorrindo ocasionalmente com desdém para Catherine. A certa altura, Catherine apanhou Ruby a sussurrar para James, provavelmente a troçar da situação. A meio da audiência, o juiz ordenou um pequeno intervalo. Catherine saiu para o corredor para recuperar o fôlego, o corpo a tremer com o peso emocional. Foi aí que Ruby se aproximou. O corredor, forrado de mármore polido e bancos de madeira, acolhia alguns repórteres e curiosos. Os olhos de Ruby brilhavam com condescendência. Devias ter aceitado o dinheiro do James e saído discretamente, sussurrou ela. As palavras cortaram como uma lâmina. Ou achas mesmo que consegues manter um homem que já está farto de ti? Catherine sentiu o rosto arder. Não era dada a confrontos, muito menos num espaço público, mas não podia calar-se desta vez. Mantendo-se firme, respondeu com calma. Sugiro que fiques fora do meu caminho. Esta não é a tua relação para salvar ou destruir. É a minha. E se tivesses alguma decência, sentirias vergonha. Ruby soltou uma gargalhada suficientemente alta para atrair a atenção de alguns presentes. Vergonha? Querida, eu não tenho nada de que me envergonhar. Foi o James que veio ter comigo.
Tu és apenas a esposa grávida de quem ele se quer livrar. O rosto de Catherine empalideceu. Por um momento, receou desmaiar de raiva e dor. Então, um funcionário anunciou o recomeço da audiência e o momento terminou. Ruby voltou para a sala com a cabeça erguida, deixando Catherine a sentir-se exposta e vulnerável. Durante o intervalo seguinte, Adelaide Tovsan aproximou-se de Catherine. O rosto estava abatido, vincado por rugas de preocupação. Adelaide pegou-lhe nas mãos com delicadeza. Lamento tanto, minha querida, sussurrou, com os olhos marejados. Tens de acreditar em mim. Nunca aprovei o que o James fez. Este caso todo tem sido um pesadelo. Catherine acreditava nela. Adelaide sempre a tratara como uma filha. Não sei o que fazer, confessou Catherine, a voz trêmula. Sinto-me sozinha e humilhada. Adelaide apertou-lhe as mãos. O meu filho é um tolo, disse de forma direta. Mas peço-te que penses no futuro do teu filho. A nossa família está contigo, não com aquela mulher. Catherine esboçou um leve sorriso. Aquilo aqueceu-lhe o coração. Saber que, pelo menos, havia alguém do lado de James que a compreendia. Ainda assim, nem mesmo o apoio de Adelaide conseguia apagar a dor. Sentia uma tristeza esmagadora ao perceber que aquele que fora seu marido amoroso era agora um estranho. À medida que a audiência prosseguia, cada lado apresentou os primeiros argumentos. Delacroix, em nome de Catherine, exigiu apoio financeiro adequado e que James assumisse as despesas médicas e as futuras necessidades da criança. A equipa jurídica de James, ansiosa por minimizar o escândalo público, mostrou-se aberta a um acordo, mas recusou certos valores. Tudo explodiu quando Ruby decidiu, por iniciativa própria, falar no tribunal. Embora esta audiência fosse sobre Catherine e James, a presença de Ruby era como um fio desencapado. Alegando ter informações relevantes, Ruby insistiu em falar sobre a natureza da relação de James com Catherine. Pintou um quadro de um casamento frio e sem amor. Sugeriu que Catherine, de alguma forma, obrigara James a ser pai. A insinuação foi vil, e suspiros indignados encheram a sala. Os olhos de Catherine encheram-se de lágrimas, não apenas pelas mentiras ditas por Ruby, mas pela reação coletiva do público. A juíza Harriet Delgado, conhecida por não tolerar disparates, levantou a mão para silenciar o burburinho. Fitou Ruby com um olhar firme. Você não é cônjuge, senhora Caldwell, e as suas opiniões pessoais sobre este casamento não são relevantes para os procedimentos legais em curso. A menos que tenha provas diretas e pertinentes aos aspectos financeiros ou legais, aconselho-a a manter-se em silêncio. Ruby abriu a boca para protestar, mas perante o olhar severo da juíza, calou-se. A tensão na sala era palpável. Catherine sentiu um fio de alívio. A juíza via através da tentativa descarada de Ruby de sabotá-la. Fora do tribunal, corriam rumores de que Ruby estava a pressionar James para concluir rapidamente o divórcio, para que pudessem casar. Outros especulavam que Ruby queria uma parte da fortuna dos Tovsan. Catherine, no entanto, estava consumida pela ansiedade. Será que James lutaria pela custódia do bebê? Poderia o estresse colocar a gravidez em risco? Num volte-face inesperado, James, através de Delacroix, apresentou uma proposta de acordo. Era substancial, um grande montante, a posse de um condomínio de luxo em nome de Catherine e pensão alimentícia contínua para a criança. Mas havia uma condição. O acordo exigia que Catherine assinasse um acordo de confidencialidade sobre os detalhes do casamento e da traição. Essencialmente, era dinheiro para silenciar, para proteger a reputação dos Tovsan. Catherine sentiu as mãos a tremer ao analisar a proposta. Por um lado, aceitá-la traria segurança financeira para si e para o bebê. Por outro, parecia uma traição à sua própria dignidade. Temia que recusar levasse a uma guerra legal prolongada. Depois de refletir, recusou. Disse a Delacroix que não se calaria, por maior que fosse o valor. O bebê significava mais para ela do que o dinheiro. Queria que James fosse responsabilizado, não que escapasse do escândalo com um cheque assinado. Exigiu respostas. Encurralou James num corredor do tribunal antes da próxima audiência, ignorando os repórteres a apinharem-se do lado de fora. É verdade. A Ruby está grávida. A sua voz tremia, os olhos cheios de lágrimas. James apertou os lábios, lutando para responder.
Foi o que ela me disse, admitiu finalmente. Não sei se é verdade, não vi nenhuma prova. Ela disse que está com algumas semanas. O estômago de Catherine revirou-se. Percebeu que, se a alegação de gravidez de Ruby fosse real, o escândalo e os processos judiciais tornar-se-iam ainda mais complicados. Ruby lutaria por uma parte da fortuna dos Tovsan, ofuscando os direitos de Catherine? O bebê que carregava teria de competir com um possível meio-irmão? No dia seguinte, um turbilhão de manobras legais explodiu. Ruby contratou uma advogada poderosa, aparentemente em busca de uma fatia do bolo financeiro para si. Declarou publicamente que James Tovsan era o pai do seu filho por nascer e que também planeava responsabilizá-lo. Os mídia devoraram o drama. 2 mulheres grávidas, um adúltero rico e um império em jogo. James parecia apanhado no fogo cruzado. Catherine tentou endurecer o coração contra qualquer resquício de compaixão por ele. Ele fez a cama em que agora se deitava. Ainda assim, uma pequena parte dela sofria ao ver o homem que um dia amara parecer tão perdido. Por um instante, Catherine questionou se haveria algo a salvar. Mas então lembrou-se da dor da traição, das mentiras e da humilhação pública. Não havia retorno possível. Os dias transformaram-se em semanas, e aproximava-se a próxima audiência significativa. A juíza Arria Delgado convocou todas as partes para uma sessão mais formal sobre pensão de alimentos e possíveis acordos de custódia após o nascimento do bebê de Catherine. Ruby insistiu em estar presente, apesar de o seu envolvimento direto ser, na melhor das hipóteses, tangencial. Alegou ter um testemunho vital sobre as finanças e o caráter de James, que poderia influenciar os cálculos de apoio à criança. Tornou-se evidente que Ruby estava determinada a prejudicar o caso de Catherine enquanto fortalecia o seu próprio. Se James era tão rico como diziam, Ruby esperava garantir um acordo mais favorável para si. A tensão vibrava na sala de audiências lotada. Delocro apresentou um relatório detalhado do patrimônio líquido de James, baseado nos registros públicos dos Tovsan Industries e nos bens imobiliários. Argumentou que Catherine, como esposa legal de James e mãe do seu filho prestes a nascer, merecia uma parte confortável dos recursos, especialmente tendo em conta o trauma emocional causado pela infidelidade de James. A equipa jurídica de James tentou minimizar o fator emocional, focando-se apenas em números. Queriam finalizar rapidamente a pensão de alimentos para evitar mais publicidade negativa. Então, Ruby subiu ao estrado. Embora não fosse testemunha oficial de nenhum dos lados, afirmou que a sua gravidez lhe dava o direito de falar. Lançou-se numa diatribe, descrevendo a generosidade de James, os presentes caros, as viagens luxuosas, pintando-o como um homem que gastava livremente com ela. Alegou também que Catherine nunca fora afetuosa, que o casamento deles era uma fachada mantida apenas pelo prestígio do nome Tovsan. Catherine permaneceu sentada, as mãos a tremer de raiva e tristeza. Agarrou o braço de Delocro. Não podemos deixá-la mentir assim, sussurrou. Não se preocupe, assegurou ele. Isto vai sair-lhe pela culatra. Enquanto Ruby continuava o seu testemunho, não resistiu a gozar diretamente com Catherine. Fez comentários mordazes sobre o estado emocional dela, sugerindo que estava a fazer-se de vítima para ganhar simpatia pública. A certa altura, Ruby até fez uma piada sarcástica, insinuando que Catherine não era a única grávida na sala que merecia apoio de James. A sala murmurou em desaprovação. Catherine conteve as lágrimas. Nunca se sentirá tão humilhada, tão diminuída. O rosto ardia-lhe de vergonha. Apertou a barriga, protegendo-a, lembrando-se de que precisava de manter a calma pelo bem do bebê. Uma onda de tontura tomou conta dela, e por um momento receou desmaiar. A juíza Delgado bateu com força o martelo. Senhora Caldwell, lembro-lhe que deve manter os seus comentários relevantes. Ataques pessoais à senhora Tovsan são desnecessários e não serão tolerados neste tribunal. Ruby encolheu os ombros, com um sorriso arrogante nos lábios. Estou apenas a declarar factos, meritíssima. Foi uma cena que ficaria nos tabloides como o momento em que a amante zombou publicamente da esposa grávida. Mas, apesar de toda sua ousadia, Ruby não fazia ideia de que as suas próximas palavras, e uma pergunta crucial da juíza, iriam desmoronar todo o seu esquema. Após Ruby terminar a sua diatribe, a juíza Delgado inclinou-se para frente, fixando-a com um olhar calmo, mas intenso. Senhora Caldwell,
deu um testemunho bastante extenso sobre a relação do Sr. Tovsan com a esposa. Alegou também estar grávida do filho dele. Posso compreender que ainda não forneceu documentação médica para verificar essa gravidez. Ruby piscou os olhos, momentaneamente apanhada de surpresa. HHM, não partilhei registros médicos pessoais com o tribunal, se é isso que quer dizer, mas estou grávida e tenho toda a intenção de fazer o James assumir a responsabilidade por esta criança. A juíza acenou lentamente. Sim, claro. No entanto, dada a gravidade das alegações, o tribunal exige provas. Não é incomum que surjam alegações de gravidez em casos de divórcio com grandes ativos. Vou ser direta. Confirmou através de registros médicos oficiais que o Sr. James Tovsan é de facto pai? Ou, já agora, que está efetivamente grávida? Fez-se um silêncio audível na sala de audiências. A postura confiante de Ruby vacilou pela primeira vez. Parecia perturbada. É muito cedo, não quis fazer testes invasivos ainda, e o James sabe disso. A juíza Delgado continuou, com a voz firme. Senhora Caldwell, tenho a certeza de que compreende a gravidade de fazer alegações falsas num processo legal. Se não pode fornecer documentação ou se recusar a submeter-se a um teste de paternidade quando for possível, o seu testemunho sobre a gravidez terá pouco peso. Além disso, se for provado que fabricou esta alegação, haverá consequências legais por perjúrio. Os olhos de Ruby correram à sala, procurando socorro, de James, da sua advogada, de alguém. Mas ninguém a socorreu. Aquela foi a pergunta que pôs fim a tudo. A juíza exigir provas concretas da alegada gravidez. Nos dias seguintes, os rumores proliferaram. Ruby estava a adiar a apresentação de provas médicas da gravidez. Os tabloides que antes tinham sensacionalizado as suas alegações começaram a questionar a sua credibilidade. Alguns especulavam que Ruby poderia ter mentido para garantir vantagem nas negociações. Outros ainda acreditavam que ela podia estar grávida, mas sem provas de que James fosse o pai. O próprio James parecia incerto. Dissera a Catherine que já não sabia se podia confiar em Ruby. Admitiu, um tanto envergonhado, que Ruby andava a agir de forma estranha. Fazia exigências, queixava-se de enjoos matinais, mas nunca o deixava acompanhá-la a uma consulta médica. Com a insistência da juíza em documentação, toda a narrativa de Ruby começou a desmoronar sob escrutínio. Na manhã da audiência seguinte, a advogada de Ruby fez uma breve e tensa declaração. A minha cliente deseja retirar, neste momento, as alegações anteriores relativas à gravidez. A sala explodiu em suspiros. As câmaras dos repórteres dispararam furiosamente. Catherine sentiu uma onda de alívio e raiva ao mesmo tempo. Alívio por não ter de lidar com a alegação furiosa de Ruby ofuscando a sua própria gravidez. Raiva por perceber que aquela mulher tentará usar uma mentira como arma. A juíza Delgado estava visivelmente desagradada. Repreendeu Ruby pela sua conduta, embora não tenha apresentado queixa por perjúrio naquela fase. Deixou claro que quaisquer outras declarações falsas seriam recebidas com severas repercussões legais. Nesse dia, Ruby Caldwell saiu da sala de audiências de cabeça baixa. Já não era a amante arrogante que zombava da esposa grávida. A retirada humilhante da amante não resolveu imediatamente todos os problemas de Catherine, mas mudou o rumo a seu favor. A opinião pública uniu-se ainda mais em torno de Catherine, vendo nela a esposa injustiçada atormentada por uma amante ardilosa. A equipa jurídica de James, reconhecendo a viragem desastrosa dos acontecimentos, apressou-se a salvar as negociações. O nome Tovsen tinha sofrido um duro golpe em termos de imagem pública. Adelaide Tovsen continuava a oferecer apoio emocional e moral, implorando a Catherine que não abandonasse totalmente a família. À medida que se aproximava a audiência final do divórcio, James procurou Catherine em privado. Reuniram-se numa sessão de mediação, apenas os dois e os respectivos advogados. Ele mostrou-se arrependido, reconhecendo que tinha deixado que as suas fraquezas e ego destruíssem o casamento. Aceitou que o filho que Catherine carregava era sua responsabilidade e prometeu estar presente na vida da criança, tanto quanto ela permitisse. Catherine ouviu, com lágrimas silenciosas. Perguntava-se onde tinha estado aquele arrependimento meses antes da tempestade mediática, antes das mentiras cruéis de Ruby. Ainda assim, sentiu um peso a sair-lhe do peito.
Havia consolo em saber que James reconhecia o mal que causará. Embora o seu coração permanecesse ferido, escolheu manter um certo grau de civilidade pelo bem do filho, ou filha, que viriam a ter. Quando o divórcio foi finalizado, Catherine recebeu pensão de alimentos e um fundo fiduciário estabelecido para a criança. Mudou-se da mansão dos Tovsen para uma casa mais modesta, mas confortável, nos subúrbios tranquilos de Chicago. Os tabloides documentaram a sua partida, retratando-a como uma ruptura definitiva com uma vida de riqueza e escândalos. James visitava ocasionalmente, segundo o acordo de custódia cuidadosamente redigido por Delacroix, para discutir os preparativos para a chegada do bebê. As conversas entre eles eram educadas, mas carregadas de arrependimento. James mencionou que Ruby praticamente desaparecera da sua vida, se tinha encontrado um novo benfeitor ou simplesmente procurava anonimato depois da mentira exposta. Catherine não queria saber. O capítulo de Ruby na sua vida estava encerrado. 2 meses depois da conclusão do divórcio, Catherine entrou em trabalho de parto. Era tarde da noite, e encontrava-se no hospital, a apertar a mão de Suzanne enquanto as enfermeiras se movimentavam à volta. Adelaide Tovsen entrou a correr, com lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto, oferecendo palavras de encorajamento. Até James apareceu, permanecendo quieto ao lado, embora Catherine estivesse demasiado concentrada na dor para conversar. Após horas de trabalho de parto, Catherine deu à luz uma menina saudável, Sarah Anne Tovsen. Quando Catherine segurou a filha pela primeira vez, uma profunda sensação de paz apoderou-se dela. Tinha suportado desgostos e humilhação, fora ridicularizada e desprezada. E, ainda assim, nos seus braços, estava um pequeno milagre, prova de que a vida e a esperança podiam nascer das circunstâncias mais sombrias. James estava ao seu lado, a olhar para a filha recém-nascida com admiração. Por um momento, a amargura entre ele e Catherine suavizou-se. Inclinou-se e sussurrou ao bebê: "Desculpa." Catherine não sabia se o pedido de desculpas era para a filha ou para ela, talvez para ambas. Mas concentrou-se no rosto da sua filha, tão sereno e cheio de possibilidades. Nos meses que se seguiram, Catherine adaptou-se à vida de mãe solteira. Encontrou alegria nas rotinas simples, dar de comer a Sarah, cantar-lhe canções de embalar, passear no parque ali perto. Adelaide visitava frequentemente, enchendo a neta de presentes e carinho. As visitas de James, embora agendadas pelos advogados, tornaram-se oportunidades para ele criar laços com Sarah. No início, era desajeitado, mas, gradualmente, Catherine via vislumbres do homem que um dia amara, agora transformado pela paternidade. Entretanto, Ruby Caldwell tornará-se uma nota de rodapé nos tabloides. Algumas colunas de mexericos mencionavam avistamentos seus em lugares distantes, mas ela não voltou a ter protagonismo. A outrora amante arrogante que zombara publicamente de Catherine sabotara-se a si mesma ao mentir sobre uma gravidez. A pergunta da juíza Delgado expusera sua mentira, deixando-a sem palco. A cura foi um processo gradual. Catherine decidiu voltar ao trabalho, aproveitando a sua experiência em eventos de caridade e comunicação para conseguir um cargo numa fundação sem fins lucrativos. Dedicou a sua paixão a ajudar mulheres desfavorecidas, muitas das quais também tinham passado por dificuldades, embora de uma escala muito diferente da sua. Na resiliência delas, Catherine encontrou inspiração para reconstruir a sua própria vida. Financeiramente, manteve-se segura graças ao acordo de divórcio, mas optou por viver com modéstia, reflexo da sua educação e do seu novo desejo por autenticidade. Queria que Sarah crescesse a valorizar a honestidade, a empatia e a perseverança, e não o brilho oco que um dia a encantara na mansão dos Tovsen. Alguns meses depois, Catherine recebeu um convite para um almoço de caridade, da própria juíza Arria Delgado. Ficou surpreendida e um pouco apreensiva. Por que queria a juíza que supervisionara o seu doloroso divórcio encontrá-la socialmente? Ao chegar ao elegante local no centro da cidade, Catherine avistou a juíza sentada numa mesa junto à janela. A juíza cumprimentou-a calorosamente e explicou que estava a organizar um programa de caridade para apoiar mães solteiras em disputas legais. Recordava-se da forma digna como Catherine lidara com seu divórcio e esperava que ela considerasse servir como defensora ou porta-voz. Catherine sentiu um enorme agradecimento. Agradeceu à juíza Delgado pela justiça com que agira no tribunal,
especialmente pelo momento em que exigiu provas a Ruby Caldwell. Aquela pergunta mudou tudo, admitiu suavemente. Talvez me tenha salvo a mim e a minha filha de mais tormento. A juíza Delgado sorriu. Às vezes, a justiça não é feita com gestos grandiosos, mas com verdades simples. Merecia melhor do que as mentiras que lhe lançaram, senhora Tovsan. Catherine não se prendia ao passado, mas ele encontrava sempre forma de a alcançar. O seu trabalho com a instituição de caridade cresceu rapidamente. O que começou como um grupo de apoio modesto para mães solteiras evoluiu para uma organização sem fins lucrativos de grande escala, oferecendo apoio jurídico, recursos habitacionais e aconselhamento emocional. A história de Catherine deu rosto à organização, mas foi a sua determinação silenciosa e empatia que lhe deram alma. Muitas vezes sentava-se com mulheres que, como ela, um dia acreditaram que o amor as protegeria da traição. Chegavam derrotadas, incertas do seu valor. E ela tinha construído. Já não estremecia com as memórias antigas. Elas já não a dominavam. Eram tijolos no caminho que a trouxera até aqui, mais forte, mais livre, finalmente em paz. O passado não fora reescrito, mas fora transformado, não como uma ferida, mas como uma base. Uma forma de erguer outras enquanto se mantinha de pé. O tempo, como tantas vezes acontece, suavizar os contornos mais afiados da dor de Catherine. O caos do divórcio público, os confrontos em tribunal, as mentiras de Ruby, tudo isso um dia a consumira, mas já não a definia. Aos poucos, aprendia a viver para além dos destroços. Os seus dias estavam agora cheios, ocupados, mas significativos. Criar Sarah, agora uma menina energética, trazia alegria de formas inesperadas. As manhãs eram preenchidas com gargalhadas e migalhas de cereais. As tardes, com caminhadas tranquilas no parque, onde Catherine encontrava calma no ritmo da rotina. Não era a vida que outrora imaginara na mansão dos Tovsen, mas era real, honesta. O seu coração, outrora fraturado pela traição, começara a sarar, não com grandes gestos ou amores de conto de fadas, mas com pequenos atos de reconstrução. Começou a criar novas amizades através do seu trabalho na fundação, mulheres que também tinham enfrentado abandono, disputas de custódia, dificuldades financeiras. Ligavam-se a Catherine não pela sua riqueza passada, mas pela sua coragem. Ela não era apenas um rosto na organização, era alguém que compreendia. Alguém que atravessara o fogo e saíra marcada, mas de pé. E, embora o romance já não fosse prioridade, Catherine não se fechava totalmente. Conheceu alguns homens bondosos com o passar do tempo, pais solteiros, colegas voluntários, um ou dois profissionais ligados ao conselho da fundação. Mas era cautelosa. Aprenderá a prestar atenção ao que não era dito, tanto quanto ao que era. Nunca mais ignoraria sinais de alerta. Nunca mais se encolheria para que outro se sentisse confortável. Quando conhecidos sussurravam se estaria a voltar a namorar, Catherine apenas sorria. A sua vida estava cheia, das formas que realmente importavam. A sua filha prosperava, o seu trabalho tinha impacto, e a sua alma estava finalmente em paz. Às vezes, à noite, com Sarah a dormir a seu lado na casa acolhedora do subúrbio, Catherine refletia sobre o quanto já percorrera. Pensava na rapariga que fora, a jovem que se agarrava a ideais de casamento, de legado, de amor prometido em votos que se quebraram com demasiada facilidade. Essa mulher já não existia. No seu lugar, estava alguém mais forte, alguém mais sábia. E embora o amor pudesse um dia regressar à sua vida, Catherine sabia uma coisa com certeza. Nunca mais se perderia em nome da afeição de outra pessoa. Redescobrira quem era. Não uma esposa traída. Não uma manchete. Não um caso de caridade. Mas uma mãe. Uma construtora. Uma sobrevivente. E, talvez, um dia, quando a pessoa certa surgisse, não para consertar, não para possuir, mas simplesmente para caminhar ao seu lado, ela estaria pronta. Até lá, tinha tudo o que precisava. Ali. Nos seus braços. No seu coração. Na força tranquila e firme que conquistara. Anos passaram-se. Mas os ecos daquela pergunta em tribunal ainda seguiam Catherine onde quer que fosse. Confirmou através de registros médicos oficiais que James Tovsen é de facto o pai? Ou, já agora, que está realmente grávida?
As palavras da juíza Delgado tinham cortado o caos como um bisturi, separando a verdade do espetáculo. Esse momento, transmitido nos noticiários e repetido nas rodas sociais, marcou o ponto de viragem, não apenas no caso, mas na vida inteira de Catherine. Ela entrará no tribunal como a esposa grávida, exausta, traída, humilhada. Saiu como outra coisa. Um símbolo de resistência silenciosa e força duradoura. Nos anos que se seguiram, as pessoas ainda sussurravam sobre o escândalo. As manchetes dos tabloides esmoreceram, mas a história tornará-se quase folclore entre a elite social. A amante que zombou e a esposa que se manteve firme quando mais importava. Para Catherine, no entanto, não se tratava de vingança. Tratava-se de recuperar a si mesma. Não procurou entrevistas nem tentou envergonhar Ruby ou James. Em vez disso, canalizou a sua energia para algo construtivo. Fundar uma organização que oferecia apoio jurídico e emocional a mulheres apanhadas em tempestades semelhantes. A sua história tornou-se um estudo de caso em resiliência, e não porque a gritasse aos quatro ventos, mas porque a vivia com honestidade e sem pedir desculpas. Sempre que era convidada a falar, escolhia as palavras com cuidado. O que me salvou, disse uma vez num fórum sobre os direitos das mulheres, não foi o meu estatuto nem a minha conta bancária. Foi uma única pergunta. Uma exigência de prova. Às vezes, justiça é só isso. As suas palavras inspiravam outras, advogados, ativistas, sobreviventes. A sua dignidade, mesmo nos momentos mais difíceis, lembrava as pessoas que a verdade não precisava de espetáculo para ser poderosa. James, da sua parte, vivia com o peso das suas decisões. Embora coparentassem Sarah com civilidade, as suas interações eram, no melhor dos casos, cordiais. Catherine já não esperava mais. O que um dia poderia tê-la destruído agora mal causava reação. Quanto a Ruby Caldwell, tornará-se uma nota de rodapé. Outrora infame, agora esquecida. Algumas revistas ainda a seguiam durante um tempo, mas ela desapareceu tão rapidamente quanto tinha surgido. Catherine nunca mais a viu. Mas aquela pergunta, aquela simples e devastadora pergunta, perdurou. Era ensinada em aulas de direito. Mencionada em blogs sobre divórcios. Lembrava as pessoas que as mentiras não precisam de ser gritada abaixo. Basta enfrentá-las com factos. E para Catherine, foi o ponto de viragem. Prova de que a verdade, quando dita de forma direta, pode desmontar até a fachada mais elaborada. Ela sobreviveu à traição. Encarou a vergonha. E, ao fazê-lo, tornou-se algo que Ruby nunca poderia ser. Alguém verdadeiramente respeitada. Verdadeiramente livre. 5 anos tinham passado desde que Catherine Tofsen saíra daquela sala de tribunal com a dignidade intacta e o filho por nascer protegido. Agora, simplesmente conhecida como Catherine, ela mantinha-se firme no palco de um auditório lotado, dirigindo-se ao público na gala anual da sua fundação. A sala brilhava sob uma luz suave, repleta de pessoas de todos os caminhos da vida. Alguns doadores abastados, outras mães solteiras à procura da mesma força que Catherine um dia precisou encontrar. Vestindo um elegante, mas simples vestido de noite, o cabelo preso com cuidado, Catherine exalava a confiança tranquila de uma mulher que reconstruíra sua vida das cinzas. Inspirou fundo, sorriu e começou seu discurso, não com amargura, mas com propósito. Em tempos, pensei que a traição me quebraria, disse, a voz firme. Mas a dor não nos define. O que nos define é como nos erguemos a seguir. Falou não de tribunais nem escândalos, mas de resiliência, da força que é necessária para continuar quando o mundo parece virar-nos as costas. Falou sobre autoestima. Sobre como até as verdades mais devastadoras podem revelar a força mais profunda. As suas palavras ecoaram pelo salão como um bálsamo sobre feridas antigas. Aplausos encheram a sala quando concluiu. Às vezes, o pior que nos acontece é o início de quem estamos destinados a ser. Na primeira fila, a pequena Sarah, agora com 5 anos, sorria para a mãe com os olhos cheios de admiração. Ao lado dela, estava Adelaide Tofsen, mais velha, mas ainda composta, a secar os olhos com um lenço. Até James estava lá, mais calado, mais contido do que o homem que fora. Levantou-se com os outros numa ovação de pé. Já não era o centro do escândalo, mas um pai humilhado pelo tempo e pelas consequências.
A jornada de Catherine levará da dor à cura, da humilhação à força. Perderá um casamento, mas ganhará algo maior. Uma voz, uma missão, e o amor inabalável da sua filha. O caso, as batalhas judiciais, o espetáculo público, já não eram a sua história principal. Eram capítulos de um passado que a testou, mas nunca a destruiu. Agora era ela quem inspirava os outros. E quando o pano caiu e ela desceu do palco, Sarah correu para os seus braços. Catherine ergueu-a, beijou-lhe a testa e sussurrou: "Conseguimos!" Não como a esposa desprezada. Não como uma manchete. Mas como uma mulher que escolheu a verdade. Escolheu a si mesma. E venceu. E essa, meus amigos, é a história surpreendente de como uma simples pergunta em tribunal expôs uma teia de mentiras, permitindo a Catherine Tofsen recuperar a sua vida e proteger o seu filho por nascer. É um lembrete poderoso de que a verdade e a integridade podem vencer até o engano mais sombrio. Se esta história te tocou, se te fez suspirar, chorar ou torcer pela vitória de Catherine, então faz-me um favor. Dá um gosto neste vídeo. Partilha com os amigos que adoram um bom drama da vida real. E subscreve este canal para mais histórias que tocam o coração e acendem a alma. O teu apoio ajuda-nos a manter estas histórias transformadoras vivas. Por isso, ativa o sininho das notificações e junta-te à nossa comunidade crescente. Continuaremos a trazer-te histórias de coragem, resiliência e do poder do espírito humano. Obrigado por assistires. E lembra-te, quando a mentira se coloca diante da verdade, a verdade, no fim, prevalece sempre.